mas como eu, dentro das minhas limitações, com as minhas dificuldades, como que eu vou ajudar outras pessoas? Vocês estão ansiosos para saber quem eu escolhi hoje? E aí eu lembrei de uma cena que para mim foi extremamente marcante, que foi a cena de Tiaguinho conversando com Jesus. Tiaguinho, então, ele foi, né, um seguidor de Jesus, e na série ele aparece com algumas deficiências, com dificuldade de caminhar. Ele é baixinho, por isso que ele é chamado de Tiaguinho, porque tinha o Tiagão e o Tiaguinho, né? Então ele tinha uma certa limitação física. E isso deu origem a esse diálogo, a essa conversa com Jesus, que ele chama Jesus para conversar, porque ele quer falar da inquietação dele, todo sem jeito, todo humilde, porque nesse momento Jesus tinha dado uma tarefa para eles, que era seguir de 2 em 2 ali, e naquele momento Jesus deu a eles o poder de curar. Então ele deu para cada um, né? Vocês, a partir de agora, vocês têm o poder de curar, assim como eu tenho. Eu concedo isso a vocês. E fez o mesmo, obviamente, com Tiaguinho. E agora, o que eu faço com isso dentro de todas as minhas limitações? Porque olha a linha de raciocínio da pessoa. Doente, tinha dores, e dores que acompanhavam ele o tempo todo. Como que ele ia curar? Sendo que nem ele estava curado. E foi justamente isso que ele foi questionar Jesus, mas num questionamento tão humilde, ai, é assim, de encantar o coração, o movimento. Se você não assistiu The Chosen, assista. Por que que eu me identifiquei demais? E que foi assim, sabe, um tapa na cara para mim, em vários sentidos. Porque algumas pessoas que me acompanham já aqui a minha história enquanto terapeuta sabem que eu migrei para a terapia, que eu me tornei terapeuta por uma necessidade pessoal. Eu comecei a aplicar para os outros aquilo que eu estava testando em mim. Eu me peguei em vários momentos da minha vida me sentindo extremamente hipócrita, porque às vezes eu pegava minha dor, e eu estava com dor, e guardava minha dor e ia falar para as pessoas para elas superarem justamente aquilo que eu não estava conseguindo superar. Isso aconteceu e acontece, e eu tenho certeza que vai acontecer muito, 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 muito. Quando você vai fazer uma coisa, a tendência é que você esteja 100% pronto, totalmente preparado para aquilo. E é uma coisa que eu escuto com tanta frequência, quando eu mostro qualquer fragilidade minha, alguém me diz assim, nossa, mas você não é terapeuta? Nossa, mas você não é espiritualizada? Ah, mas todas as ferramentas que você tem, você não usa para você? Então isso tira da gente o direito de ser humano, de sentir dor, de ter dificuldade, e traz essa cobrança de perfeição. E por muito tempo, acho que talvez até antes até depois de assistir essa cena, eu percebi que eu cedia a isso, porque eu não podia deixar transparecer que eu sou ser humano e que eu tenho dores e dificuldades. E mais do que isso, como que eu vou ajudar outras pessoas se eu não reconhecer isso, se eu não estou bem? Então, gente, aqui Tiaguinho traz isso, né? Essa percepção. Ele pergunta para Jesus, mas como eu, dentro das minhas limitações, com as minhas dificuldades, como que eu vou ajudar outras pessoas? Tem um misto de vergonha, tem um misto de dor, tem um misto de revolta. Por que que Jesus não me curou até agora? E aí Jesus pergunta para ele, mas você quer ser curado? E aí o Tiaguinho fala, se for possível, sim. Ele é tão humilde que ele fala, se for possível, sim. Aí Jesus diz, bom, eu acho que você já viu o suficiente para entender que sim, que é possível. Mas existe uma particularidade na questão do Tiaguinho que faz toda a diferença, que é fantástica. Tiaguinho pergunta para ele, por que você não me curou? E a resposta de Jesus é fascinante. Ele diz, eu não te curei porque eu confio em você. Já existem centenas, dezenas e milhares de pessoas que vão poder contar essa boa história de cura. Mas e você? Pensa em você se eu não te curar. O tamanho, a grandiosidade da sua história. Você saber louvar, acreditar, confiar, mesmo sem ter sido curado.
sabendo focar em tudo que realmente importa. Mostrar que o que vale é muito mais do que o corpo, que ele pode ser paciente com tudo aquilo que ele está vivendo aqui na Terra. Jesus confia tanto em Tiaguinho, a ponto de dar a ele essa tarefa de provar a fé independente de, ou apesar de. Porque muitas vezes, gente, nós condicionamos a nossa fé em Deus, o nosso seguimento, até as nossas atitudes a uma recompensa. Isso é meio que cultural, a gente faz sem perceber. Existe sempre essa moeda de troca. Eu só faço para ganhar alguma coisa em troca. E nesse momento, Jesus convida ele a fazer algo totalmente diferente. A crer, a proclamar, a curar os outros, apesar de ainda não estar curado. Aí ele fala uma frase: a quantas pessoas você acha que o Pai e eu confiamos isso? Ele falou para Jesus naquele momento que no grupo ele não se sentia nada mais do que um fardo. Olha só. Com base em que ele fez essa análise? Na dificuldade de andar, de se locomover, alguma coisa ou outra, na fala que ele considerava limitante. E aí Jesus fez até um comparativo que é muito mais fácil lidar com o passo lento do Tiaguinho do que com o temperamento de Pedro. Mas a comparação ela aparece, né, no movimento ali onde ele tem crenças de alto valor. As crenças dele de valor estão pautadas em quê? E aí eu te pergunto, me pergunto também, porque a gente aprende muito junto dentro dessa tarefa. Aonde as nossas crenças de alto valor estão pautadas? No que os outros dizem? No que falaram? No que eu aprendi? Na minha história de vida? Nas limitações que eu recebi, do cenário onde eu tive? E com base em que eu estou me medindo enquanto pessoa? E Tiaguinho estava se medindo com base nas suas limitações físicas. Nós, muitas vezes, nos medimos com base nas nossas limitações intelectuais, financeiras, limitações, sei lá, executivas, porque a gente vai se comparar com quem é melhor, com quem se desenvolve mais, com quem tem mais performance. Eu acredito que a gente tem que se tornar quem a gente é de verdade. E quem nós somos de verdade é a essência. Tiaguinho não é a limitação dele. Assim como eu não sou as minhas limitações, que eu tenho muitas e muitas e muitas e muitas, e trabalho para administrar algumas para aceitar outras, porque muitas vezes é uma questão de resiliência, gente. Nem tudo a gente vai melhorar, nem tudo a gente vai ser bom. Essa ideia de ser bom em tudo, nós precisamos tirar isso de nós. Focar naquilo que eu posso desenvolver mais. Cada um tem habilidades, virtudes diferentes. E se Tiaguinho não era muito rápido, mas com toda certeza em outros movimentos ele poderia fazer muito. Inclusive foi o que Jesus disse para ele, que o Tiaguinho vai fazer mais por ele do que muitas pessoas jamais imaginaram. E aí ele completa falando sobre isso, quantas pessoas precisam da cura para acreditar. E Tiaguinho não. Tiaguinho simplesmente acreditou, seguiu, acompanhou ele. E não foi a primeira coisa que ele fez pedir para ser curado, como muitos outros fizeram, que só se aproximaram de Jesus com a única intenção de ser curado. Ele não. Foi um interesse genuíno, sincero, de seguir. E a primeira vez que ele questionou foi quando Jesus disse para ele que ele poderia fazer algo que ele não se sentia capaz. Foi um único momento. Será que o Tiaguinho em nós não está medindo o valor pelas coisas que falta, por aquilo que acha que ainda não consegue fazer? Enquanto a nossa medida de valor, ou pelo menos a medida de valor que Jesus, que Deus tem por nós, é muito maior do que isso, né? É a confiança depositada em nós por sermos quem somos. Simplesmente assim. Então a pergunta que fica, personagem que eu achei excepcional, enquanto atuação, enquanto tudo, é assim, eu não vou dizer que é a cena da minha vida, porque vão vir outras que também fazem parte da minha vida, mas foi sensacional. Onde está a nossa verdadeira limitação? Será que ela existe de verdade?
Será que a gente não está usando ela como justificativa para não fazer aquilo que a gente sabe que no fundo pode fazer e que não depende nunca de nada, de absolutamente nada? O que você está esperando acontecer para que você possa viver de verdade o propósito ao qual você foi chamado? Gostou dessa reflexão? Se identificou de alguma forma? Quer me ajudar a propagar quanto tudo isso pode libertar a nossa consciência e nos ajudar a ser pessoas melhores? Compartilha, comenta e vamos juntos contar para todo mundo também. Um abraço e até a nossa próxima análise.